Bom, depois de tanto tempo a gente está aí sem ver vocês, né? Fizemos 2 encontros, falhamos num, foi na sexta-feira passada. Foi sexta-feira passada, né, que a gente não fez, né? Os outros a gente teve. E daí eu perguntei, lancei uma pergunta de qual assunto que gostariam de... E no fim eu acabei esquecendo, aí hoje eu digo, não, era ontem que o irmão pediu, de hoje eu me interessei. Aí nós vamos... Eu era pra ter visto, tem tanta... no final deste a gente pode pensar num, ou durante a semana alguém mandar para nós, a gente daí coloca o que a gente pode falar no próximo encontro. O próximo encontro, a princípio, vai ser a ceia, né? E aí a Manvisa botou Ezequiel 13, que é um livro do Antigo Testamento, um dos profetas maiores. E aí quando se fala profetas maiores, não é que é maior em estatura, não é que os escritos deles foram maiores em extensão do que os classificados como os profetas menores. Em relevância é o conteúdo do assunto, abordado pelos profetas, chamados profetas maiores. E Ezequiel é um dos profetas maiores, que no livro dele apresenta 48 capítulos, sendo que na época não era dividido em capítulos os livros escritos, né? E nem versículos. Isso aconteceu na Idade Média, quando eles foram subclassificados para ser colocado no Biblion, o Biblion, a Bíblia, o conjunto de pequenos livros que tornou-se a nossa conhecida Bíblia, ou o livro sagrado dos cristãos, ou junto com o Pentateuco, que é o livro sagrado dos judeus, foram colocados juntos, a Bíblia, que vem ser a história de Israel, a anunciação de Cristo, o nascimento, o martírio, a crucificação e a ressurreição. Então esse profeta Ezequiel, ele não aparece em nenhum momento algum tema que fala-se dele no Novo Testamento. Mas os fatos que acontecem na vida dele aconteceram, então estão registrados no 1 Reis, 2 Reis, e no livro do profeta Daniel, no profeta do livro do profeta Jeremias. Jeremias e Daniel são contemporâneos de Ezequiel. Ezequiel, ele nasce mais ou menos aproximado no ano 622 a.C. E ele era de uma família de sacerdotes. E ele se torna profeta depois quando é levado cativo para a Babilônia. Ele morava em Judá, em Jerusalém, e foi levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor, e na época o rei de Judá era Joaquim. Então tem uma sucessão de erros e falhas dos reis que gerenciavam, reinavam sobre as tribos, né? E um fato que acontece lá atrás na história que narra, é o filho de Salomão, quando há um atrito, uma divergência de pensamentos, ele ouvir os mais velhos, ele ouve os mais jovens, e há uma contenda e as tribos se separam, ou seja, as famílias se separam. As 10 tribos vão para Samaria e 2 tribos ficam em Jerusalém, Judá e Benjamim, ficam em Jerusalém. E lá no ano 722, em Samaria, o povo é cercado pelos assírios, e o povo é levado cativo pelos assírios. Os assírios tomam conta do povo de Samaria, que eram as 10 tribos que tinham separado das 2 que tinham ficado em Judá, ali em Jerusalém. E em 586, essa leva do povo que estava ali, os mais jovens, os mais inteligentes, os mais sábios, os que tinham conhecimento de ciência, de qualquer construção, de qualquer coisa que fizesse com as mãos, ou eram guerreiros, eles foram levados escravos. E ficou só os velhos. E destruíram Jerusalém e o templo. E foram levados cativo para a Babilônia. Ezequiel estava junto. Daniel, eles tinham levado antes de Ezequiel, depois foi levado Daniel, e Jeremias ficou chorando em Jerusalém. Jeremias, o profeta, chorão, né? Ficou chorando em Jerusalém. Então ficaram tudo disperso, espalhado. E lá ele fica perto do rio Quebar, que é um rio que corta a Babilônia. E daí ali ele tem uma visão da glória de Deus, e Deus apresenta para ele e diz: fica-te em pé, falarei contigo, filho do homem. Então o que nós falamos nesse sentido? Que Deus sempre colocou as pessoas em pé, nunca derrubou as pessoas. Fica em pé, que agora eu vou falar contigo. Jeremias chorando lá em Jerusalém, ele ali ouvindo a palavra, e Daniel dentro do palácio. Eles nunca se viram.
Então todos os fatos que eles narraram, todos os momentos que aconteceram, foi tudo falado para eles, eles falavam para o povo endureceu o coração. Nesse momento que eu vou ler esse trecho que a irmã colocou como pauta de nós falarmos hoje, nós vamos alimentar mais um pouco esse assunto, que esse aqui tem a ver com a história do povo de Israel. São curiosidades que aconteceram, fatos que eram pronunciação de que sempre aconteceu com as famílias, com as pessoas e com os povos. Relacionando sempre, alguém fala assim, Jerusalém, devíamos orar sempre pela Jerusalém, todos devíamos orar. Israel era um povo, segundo o entendimento, que era um povo escolhido. Mas Deus nunca fez acepção de pessoas. Eles entenderam que Deus olhava para eles. E Deus olhando para nós nos comportamos para nos santificar. Então o povo se santificava no entendimento deles para Deus, no entendimento que eles tinham de Deus. Como nós falamos nos outros encontros, Deus sempre foi Deus. Como eles entendiam que era para fazer o holocausto, que era para fazer monturo de pedra, que era para aspergir sangue de animais, que era para fazer a libação, que só o sacerdote entrava no lugar para fazer as orações pelo povo que estava do lado de fora. Jesus veio e quebrou tudo isso. Aí não tinha distinção mais, todo mundo podia entrar para adorar, ou rasgou-se o véu. Então todos podiam fazer as orações. Não tinha mais um povo classificado, esse é o povo, esse é o povo, esse é o povo de Israel, esse é o escolhido, aquele não é o escolhido. Então com Deus não tem essa separação. A separação sempre houve de nós mesmos com as pessoas, nós que somos as pessoas que fizemos a separação. Nós que, o joio e o trigo vai ser separado, nós que fizemos essa distinção. Com Deus não há esse entendimento. O coração, que nós falamos do coração, que é o sentimento nosso, é muito pequeno. Agora, quando nós conhecemos a Cristo, nos tornamos um cristão, em Cristo, mente de Cristo, a gente começa a pensar um pouco diferente. E quando lemos aqui essa história, esses fatos acontecidos no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, eu sempre lembro a vocês, aqueles que nos acompanhem, para fazer a chave hermenêutica da interpretação segundo Cristo. É Cristo falando. Se nós não entendemos que Cristo está falando para nós na Antiga Aliança, somente são fatos históricos, muito bom de a gente aprender datas, nome de pessoas, reinados, e livros poéticos. E alguma coisa muito simbólico, o livro de Ezequiel. Muito simbolismo. As narrativas que ele fala aqui, da maneira que é expressado para ele, que ele expressa no seu sentimento, quando ele vê e sente a glória de Deus, como Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz que há 14 anos, ele não sabe se em corpo ou fora dele, ele esteve no terceiro céu e ouviu e viu coisas que para um mortal não era digno de falar, de revelar, porque era muito grandioso. Então o Ezequiel teve uma visão gloriosa de Deus, como Daniel teve, no Isaías, no capítulo 6, também teve essa visão, e João, ali quando revela no livro do Apocalipse, no capítulo 4, também teve essa visão. Então são coisas assim que aconteceram de forma extraordinária para algumas pessoas. E isso não quer dizer que não aconteça hoje com alguém, conosco. Mas nós não estamos preocupados mais com essa questão de ver as dimensões que eles viram, ouvir as coisas que eles escutaram, mas viver isso agora em Cristo. Porque tudo já passou. Agora tudo se fez novo. Mas vamos ler essa passagem.